para vocês. Deixa eu só me organizar aqui, ó. Pessoal, hoje nós vamos conversar, então, na nossa palestra, nosso bate-papo, a respeito das construções em madeira, né? Mais propriamente dito, a arquitetura, então, elaborada a partir do elemento madeira. Eu vou falar um pouco sobre uma edificação, um projeto meu que está sendo construído, e isso daí vai nortear, então, a nossa conversa. Eu montei, então, uma apresentação para que isso daí fosse mais fixado por você. E eu vou falar de uma forma bem didática, tanto para os alunos da arquitetura, tanto para os alunos da engenharia e também para alguns participantes que não são da área nem de arquitetura nem de engenharia, mas que também vão entender perfeitamente, né, o que eu quero passar para vocês. Eu vou fazer o compartilhamento de uma tela aqui, vocês vão continuar me vendo na parte de baixo, menor um pouco, e aí quando vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, não tem problema, podem me chamar, eu também vou fazer algumas paradas entre isso. Nós teremos 1 hora, né, essa nossa conversa, e, enfim, deixa eu começar a compartilhar aqui, vocês vão me falar se deu certo, tá bom? Está compartilhando, Diogo. Está compartilhando? Ótimo. Pessoal, mantenha os fones de vocês no mudo para não atrapalhar a apresentação do professor, por gentileza. Ok? Gente, apareceu? Ou ainda está a tela do computador? Estou um pouco demorado a minha internet aqui. Ainda está a tela do computador. A tela, né? Vai assim, então, instantes. Já está aparecendo, Diogo. Ótimo. Beleza, só... Ficou tela cheia agora? Sim. Ah, sim. Ótimo. Ficou. Vamos ver se quando eu mudo, se muda para vocês também. Mudou? Mudou. Tá, ótimo. Bom, então, para aqueles que ainda não me conhecem, para aqueles que não são os meus alunos, que estão presentes aqui na palestra, eu sou arquiteto, né, minha graduação é em arquitetura, e depois eu segui uma trajetória acadêmica mais voltada para engenharia. Sempre na pegada de projetos, não de cálculos, mas envolvendo áreas bem interessantes desse curso, principalmente as tecnologias construtivas. Então, eu fiz a minha especialização, depois o mestrado, e agora eu estou finalizando o doutorado nessa área mesmo de tecnologias construtivas. Sempre pegando mais a área do aço também, como material de estudo, mas envolvendo de forma mais indireta o material madeira. Por isso que eu preferi falar com vocês sobre a madeira. Em diversos outros momentos nós já conversamos sobre aço, seja na sala de aula, seja em outros congressos também, que vocês participaram. Num outro momento, quem sabe a gente pode falar mais um pouco sobre o aço inoxidável, o aço carbono, o próprio aço cortem, mas hoje nós vamos falar especificamente de um material que eu gosto muito, e que especificamente tenho feito esse trabalho de um projeto grande, de uma escala maior, em madeira.
Vamos dizer assim, muda. Eu vou dividir, então, essa nossa conversa em duas etapas. Numa primeira etapa, realmente apresentando esse material na construção civil, na edificação, então, de diversos elementos, né, na arquitetura e também na engenharia, e, num segundo momento, fazendo uma ligação com esse primeiro, de um estudo de caso dessa edificação que eu mencionei para vocês, que é a Vila Pará. Bom, quando nós falamos, então, na madeira na arquitetura, ou de edificações voltadas, ou que utilizam esse material, logo vem em mente algumas coisas que nós somos treinados desde criança. Não é assim? A segunda casa dos três porquinhos, aquela casa do desenho animado, a casa daquele filme onde aparece uma cabana de madeira, muito aconchegante, por sinal, mas que fica em lugares muito remotos. A gente dificilmente tem uma ligação da madeira, né, desde que nós começamos a entender, desde por gente, de uma arquitetura realmente muito elaborada com esse material. E aí, de forma muito errônea, nós temos aí uma visão diferente desse material. E aí, no nosso país, principalmente, a madeira ela é utilizada de forma assim, bem específica, no segundo plano, sempre do lado B, de uma forma mais secundária. Seja ela utilizada na construção civil, né, quando a gente utiliza ela de forma mais nobre mesmo, em alta escala no nosso país, principalmente em telhados. O engrandamento do telhado é ainda feito em madeira. Mas tirando isso, a própria estrutura da casa, a gente ainda tem um pouco de preconceito sobre isso. E aí, quando investidores resolvem, né, utilizar desse material e fazer desse material o principal elemento dessa edificação, é muito interessante, porque estimula, então, a utilização da madeira, que eu não vou entrar, porque nós não temos tanto tempo para isso, mas se vocês puderem depois pesquisar, né, as características da madeira, desde o seu plantio, ou seja, desde a fabricação mesmo da matéria-prima, até a sua extração, né, e depois a utilização na obra, é um material considerado sustentável. E isso daí, né, para o nosso país aí, que engatinha nesse tipo de construção, é muito importante quando a gente encontra, então, investidores que animam e que realmente dão esse voto de confiança para a madeira. Eu coloquei aqui 3 exemplos, né, não sei se vocês conhecem, talvez já em documentários ou, né, passeando o mundo afora aí mesmo, 3 edificações que utilizaram a madeira e que são referências aí na arquitetura e também na engenharia. O primeiro, que é uma moradia infantil que fica lá no Tocantins, em Formoso do Araguaia. É uma edificação que a gente sempre utiliza ela aí como obras análogas nas disciplinas de ateliê em arquitetura. Também chego a trabalhar com ela aí nas disciplinas de projeto arquitetônico para engenharia civil. E é uma edificação que foi elaborada pelo Rosenbaum. Ele ficou muito conhecido lá naquele programa do Huck, não sei se vocês lembram lá das casinhas que eram construídas, e ele desenvolveu esse projeto, então, lá em Formoso do Araguaia, todo estruturado em madeira. Nessa foto do meio, nós temos aqui, então, um marco, né, da arquitetura espanhola, principalmente a arquitetura contemporânea, que é o Metropol Parasol. Ele fica numa praça, lá no centro histórico de Sevilha. Então, é uma estrutura aí que ela é toda feita em lâminas de madeira, né, uma escala monumental, e que é referência, as pessoas vão lá e viram um cartão postal da cidade mesmo. Vocês conseguem ver ao fundo alguns prédios, realmente não é a arquitetura, né, mais clássica da Europa, e aí esse trabalho feito aí todo em madeira laminada, que é a MLC, né, madeira laminada colada, em uma escala monumental. E aí, nessa terceira foto, nós temos um dos maiores edifícios construídos totalmente em madeira. Né? Ele fica em Zurique, na Suíça, é um dos edifícios da sede de uma TV muito famosa, que chama Tamedia lá, né? Um canal televisivo, e que ela é toda estruturada em madeira. Então, são 6 pavimentos nessa parte do edifício, tem uma parte dele que são 7, mas nessa foto propriamente mostrada que são 6, totalmente estruturados em madeira. Então, com isso, vocês já viram que a madeira não é só ali da segunda casa dos 3 porquinhos, que a gente, né, aquela casa eu não gosto porque o lobo sopra e ela desmancha.
ou as casas apenas das cabanas, e aquela coisa mais rudimentar. Então, quando se fala em alguns escritores que a madeira é um dos materiais do futuro, na construção civil é algo realmente a ser considerado. E aí, quando a gente traz isso para os nossos projetos, e aí tanto para vocês, né, futuros arquitetos e arquitetas e futuros engenheiros e engenheiras, quando vocês tiverem uma demanda de um projeto em madeira, sempre tentem assimilar mesmo o que há de melhor no mundo. Tentem pegar o que há de referência boa, né, feita e revista aí, mundo afora, para que a gente tente produzir ou projetar algo que fuja um pouco daquele feijão com arroz que a gente sempre tem aí desde criança como referência. Por isso que esses materiais construtivos, no caso nós estamos falando da madeira, nos dá aí um grande leque de possibilidades. Bom, essa parte da madeira na arquitetura, ela se vincula diretamente a esse projeto, né, que eu costumo falar muito com vocês conhecem, acompanham no Instagram e tudo mais, que é o que é a Vila Pará. Então, eu coloquei aqui de forma bem sucinta o que é, então, a Vila Pará, para que vocês comecem a se inteirar do assunto. Bom, então ela é um conjunto, né, de edificações comerciais e de serviços, e ela é composta, então, por 5 espaços, né, um restaurante, os sanitários, uma capela, a plataforma de ônibus e também a circulação entre esses espaços. Todos esses espaços eles se encontram de forma distintas, ou seja, eles não se misturam entre si, são módulos, né, separados, e eles são ligados então por uma circulação horizontal, né, que faz então essa ligação entre eles. E aí, sempre quando vocês forem projetar, né, já falei isso diversas vezes com vocês, e esse é talvez um dos maiores, o maior, com certeza, objetivo desse nosso bate-papo e dessa nossa palestra, que é contar para vocês como que a gente começa a desenvolver, então, um projeto, como que ele é desenvolvido e também construído, vou mostrar para vocês as fotos, e a partir mesmo das primeiras linhas, a partir de quando o proprietário chega, nos passa, então, né, o programa de necessidades, o que ele quer, o que ele deseja, e a partir do que a gente sabe, da coletânea que a gente tem, do que nós conhecemos, começamos então a fazer esses primeiros rabiscos. Né? Quando eu falo com vocês dessa importância de conhecer o que há aí mundo afora, né, todos os professores de arquitetura sempre batem muito nessa tecla, né? Quanto mais você... É como você vai escrever um texto, uma redação, quanto mais palavras você conhece, mais facilidade você tem, né, de produzir um texto. E no caso de uma construção em madeira, também é assim. Em aço, em qualquer material que foge um pouco aí, talvez, do nosso concreto armado, que aí sim nós temos muita segurança na maioria das vezes, né, no domínio, né, desse material, e faz com que a gente não tenha tanta dificuldade no primeiro contato, né, do arquiteto, do engenheiro e do projeto. Nesse caso específico do Vila Pará, eu estudei e eu decidi, então, fazer uma ligação muito íntima entre dois tipos construtivos. O primeiro que é uma arte, que é o chamado enxaimel, que é aquelas casas muito bonitas, muito românticas que a gente tem naquelas vilas europeias, principalmente, mas que temos também no Brasil alguns exemplares, eu vou mostrar para vocês, e uma técnica construtiva que é muito utilizada e que aí sim, nesse caso, ela foi escolhida principalmente pelo domínio que nós temos aí da mão de obra. Não adianta também a gente propor algo e a mão de obra, a gente não conseguir mão de obra fácil para isso. Então eu decidi fazer com que a arte e a técnica, ou a arquitetura e a engenharia, nesse caso, se unissem através disso. Eu queria, então, uma edificação que tivesse esse estilo, esse tipo de edificações realmente dessas vilas medievais, mas que fosse construído com uma técnica que nós dominamos, que no caso a poste viga ou a pilar viga é uma das que nós mais conhecemos e mais dominamos, né? Feito principalmente em edificações rurais, né? A gente faz muito isso, desde lá as ordenhas,
eles são feitos desse tipo, até edificações maiores também, sempre nesse contexto e utilizando essa técnica. Por isso que o que vai nortear, então, essa nossa conversa é esse estilo, esse tipo construtivo em Chaimel, que eu peguei, então, toda a referência estética, juntando, então, com uma técnica que nós dominamos e que nós aí conseguimos com facilidade. Tem algumas fotos aí, então, pequenas fotos, mostrando aí um pouco dessa estrutura, né, lá do Vila Pará, e mais adiante eu vou mostrar outras fotos e explicando essas imagens. Então, fazendo um breve contexto histórico, que eu acho que é importante, quando a gente pensa, então, em edificações de madeiras, nós podemos dividir aí na história dois momentos. Um primeiro que é quando essas edificações realmente eram construídas com madeira bruta, apenas madeira, e nós temos o caso aí de uma cabana. Então, vocês veem aí que é madeira roliça mesmo, apenas lavrada, e que era empilhada, feito esses encaixes muito bonitos, por sinais, que foram aprimorados ao longo dos anos, aí, dos séculos, né, que eles são chamados, então, de left. Existem várias técnicas de fazer esse tipo de encaixe, que dá uma sustentação incrível para esse tipo de edificação, e isso daí foi sendo, então, aprimorado até a gente chegar, então, as log house, as log holes, como a gente costuma chamar, que é essas edificações que a gente vê muito nos filmes americanos, e são edificações de alto luxo, inclusive, até pela madeira e pelo material, por ser caro, né, hoje em dia, que são essas madeiras empilhadas. Então, vocês conseguem entender o seguinte, que desde os primórdios até hoje, essa técnica ainda é utilizada. Só que, juntamente com isso, né, outros lugares do mundo afora aí não tinha tanta madeira para fazer as edificações dessa forma. E aí começou, então, a desenvolver outros tipos, outras técnicas para se utilizar a madeira, que era um material que tinha, mas talvez em não tanta abundância, mas que essas edificações ficassem também seguras. E aí começaram a surgir, então, esses entranhados, desculpa, né, de madeira, ora na vertical, ora na horizontal, ora na diagonal, e eles começaram a ser preenchidos, então, com diversos tipos de materiais, desde argila, pedra, né, até materiais mais sofisticados. Ainda hoje nós temos edificações feitas com esse tipo de entranhado de madeira. Geralmente ele é exposto, ou seja, ele fica para o lado externo da construção, o que é possível, então, a gente ver essa estrutura. Nós temos aqui do lado esquerdo uma foto, né, uma residência aí, antiga, quase as ruínas de uma residência na Alemanha, e do lado direito uma vila, né, que fica em Kedisburg, também na Alemanha, cidade turística, e as pessoas vão lá muito por causa realmente desse estilo das construções, né? Tanto que vocês já vão começar a assimilar aí agora no nosso país, muitas cidades, principalmente turísticas também, que tiveram colonização, né, de alguma região aí da Europa que também tinham essa técnica mais aprimorada, que trouxeram então esse tipo de construção aqui para o Brasil. Então, acho que agora vocês já conseguem ver esse tipo de edificação e assimilar, e a partir daí a gente consegue, então, fazer um desenvolvimento do que é essa técnica. Ela é chamada, então, de enxaimel, e aí, do lado esquerdo, nós temos aí cabanas rudimentares mesmo, antigas, né, de pescadores lá na Alemanha. Vejam que elas são sobre palafitas, né, da mesma coisa que nós temos muito aqui na região amazônica também, são feitas sobre palafitas, e aí já seguindo esse estilo, né, tendo essa técnica também, apesar de ser cabanas muito simples, lugares, né, que não tem nenhuma sofisticação, mas que conseguem ainda desenvolver de forma primorosa essa técnica do enxaimel, né, esse entramado de madeira, né, vocês reparam agora que a diferença entre aquele primeiro caso e esse é que a quantidade de madeira é muito menor. Então é possível fazer essas edificações onde não há tanta abundância desse material. E aí, tanto lá na Alemanha, há muitos e muitos anos, até aqui no Rio Grande do Sul, olha só, uma casa também em Chaimel, a base dela é de pedra, depois feito, então, esses entranhados de madeira, e aí preenchidos com tijolos. Então, nós temos aqui no Brasil muitas casas
que seguem esse estilo, mas também em outros países, e aqui também em vários lugares, referências desse estilo, mas que talvez não são propriamente em enxaimel, mas ainda seguem esse estilo, né, por cultura, né, seja realmente por um apreço da história, e por aí vai. Aqui também nós temos aqui uma outra vila na Alemanha, olha só, parece aquelas vilas realmente de conto de fadas, não é assim? Que realmente nos traz aquela vontade de estar, né? Tanto que recebe milhares e milhares de turistas todos os anos, essas vilas, todas elas, né? Muitas na França, outras na Alemanha mesmo, várias na Áustria, e essas vilas aí têm uma arrecadação aí, a partir do turismo muito grande em função dessas casas em Chaimel, que às vezes a gente, na maioria das vezes, nem sabemos que assim chama esse tipo de técnica, né? A gente vê essas casas bonitinhas, a gente até fala, aquelas casinhas que ficam com o telhado rezando, assim, e a gente nem sabe como chama, e tem um nome, tem toda uma história, e ela é difundida aí no mundo todo. Do lado direito tem aí uma edificação também que fica em Recife, é a única, né, a única edificação que tem aí como exemplar essa técnica em Chaimel. Já no sul do nosso país, sim, várias cidades, né, já tem esse estilo, já tem esse tipo mesmo de construção, muitas delas realmente em Chaimel, outras, como eu disse anteriormente, né, que trazem esse estilo, que trazem essa técnica aí exposta em estética, mas às vezes apenas isso, não chega a ser mesmo, às vezes é uma estrutura convencional, mas que tem essa pegada aí, né, dessas construções europeias, voltadas mesmo para o turismo e tudo mais, né, de fazer ali uma vila, de fazer uma cidade que lembre, então, uma europeia e aí atrair o turismo. Nesse caso aqui do lado esquerdo, a prefeitura de Brusque, né, lá em Santa Catarina, tem aí todo esse estilo, e olha como que é bonito, né? Sempre também junto com um telhado, com uma inclinação maior, também lembrando essas construções europeias. E do lado direito, edificações em Gramado, que já teve a oportunidade de ir, sabe, que na cidade toda respira esse tipo de edificação, e aí realmente eu acho que conseguimos ter né, essa ligação entre o que tem que ser feito no caso do turismo, é um turismo que chama para um lugar mais frio, que tem aquele clima, né, de algumas regiões lá da Europa, e aí eles colocam apelidos na cidade, isso enriquece muito aí todo esse contexto. E a arquitetura e a engenharia, acho que tem muito a contribuir com tudo isso, não é verdade? Então, fazendo uma ligação, então, entre esse sistema, né, construtivo do Enxaimel, no caso dessa construção que eu projetei, eu precisava, então, de uma técnica construtiva que fosse fácil, que conseguíssemos aqui mesmo, na nossa região. Então, eu optei por essa estrutura que poste-viga, ou, né, pilar-viga, que é o que nós mais vemos aí nas edificações de madeira Brasil afora. A gente vê isso daí em edificações mais simples e em edificações mais sofisticadas também, principalmente em regiões litorâneas, muito, onde há aí, né, a agressão da maresia e tudo mais. Nesse caso aí, é um dos prédios do IBAMA, lá no Distrito Federal, e a gente consegue ver nitidamente a estrutura exposta, né, pilar e viga. Isso daí, além de fazer o travamento das paredes, faz também a estrutura, né, do telhado. Então, é muito interessante esse tipo de estrutura. Aqui, duas outras fotos, mundo afora, como elas são utilizadas de forma primorosa, inclusive, ganhando concursos e tudo mais. A primeira que é um edifício que chama Smoke House, que fica lá nos Estados Unidos, em Washington, e do outro lado aqui é uma casa em Rio Cedros, muito famosa também, quando a gente começa a estudar edificações em madeira, e ela fica enlarrada na Colômbia. Então, utiliza-se, então, nesse caso, os pilares ou os postes, né, com uma inclinação. Muito interessante esse tipo de estrutura, mas sempre, então, tendo a ciência de que, olha, eu não preciso de um enchimento estrutural, eu preciso apenas, né, que tenha aí esse entranhado. Ele pode ser na vertical e na horizontal, e ele também pode ser em ângulos, né, que é o que eu vou mostrar para vocês adiante.
Bom, então, fazendo agora uma outra, né, um adiantamento aqui com relação ao projeto, e depois a gente voltar aí a esses dois tipos de estrutura, né, eu tenho duas fotos aqui que vocês, né, já estão vendo. Do lado esquerdo, né, é Estrasburgo, na França, é uma cidade muito bonita mesmo, que tem todo esse tipo de casa, principalmente no centro histórico, né, de Estrasburgo. Todas essas edificações, elas têm, né, sempre esses telhados, muitos deles em duas águas, outros em quatro, mas sempre edificações que ficam muito próximas umas das outras, e edificações que ficam em 3, 4, 5 andares no máximo, e tem uma iluminação, e tem toda uma, né, tem todo esse estilo mesmo de aconchego, né, que traz essas vilas medievais aí, e que aí depois foi aclamado aí no cinema e em todos os documentários quanto esses lugares mágicos. Então, essa era a intenção. Esteticamente falando, eu queria esse tipo de arquitetura. É claro que nada copiado, nada de fazer um falso histórico, ou longe, muito longe disso, mas ter, então, essa ligação, fazer com que as pessoas passem, né, numa rodovia, como vocês vão ver depois, a 100 km por hora, e vejam um pedacinho de uma vila europeia, ou pelo menos o semblante de uma vila europeia, em Minas Gerais. E aí você olhar aquilo ali e falar, olha, curioso, não é Monte Verde, mas eu quero parar lá para ver o que está acontecendo, o que tem ali dentro. Então, era esse primeiro impacto, né? Fazer essas edificações altas, como são aí, adensadas, como também são, só que com um sistema estrutural que fosse, enfim, que fosse possível, sem muitos problemas. E aí, inspirado em diversas construções mundo afora aí, o sistema estrutural Porte-Viga foi o escolhido para essa construção. E a partir daí, então, surge um edifício que é o Vila Pará, que fica em Carmópolis. Eu vou falar dele depois, né, com mais detalhes, mas que tem, então, essa estética, né, lembrando, às vezes, vagamente, em outros casos, né, assimilando de forma muito direta mesmo, a essas vilas europeias, e aí com um sistema construtivo nosso, muito nosso mesmo, o que a gente sabe fazer ele com maestria. Os carpinteiros, vocês vão ver depois aí nas imagens, fazendo encaixes a 12 metros e meio de altura com muita precisão. Então, eu acho que nesse caso aí, quando a gente une, então, no caso da estética e no caso da engenharia, essas duas coisas, eu acho que o resultado é muito bom. E foi isso que vocês vão ver nas fotos, então. Bom, o terreno, onde está sendo construído essas edificações, esse complexo de edifícios, na rodovia Fernão Dias, acho que todos conhecem, fica entre Carmópolis e Itaguara, sentido Belo Horizonte mesmo, saindo de São Paulo, sentido Belo Horizonte, e é um terreno que tem 30 mil metros quadrados, e ele tem uma situação muito peculiar, que é quanto à sua testada, à frente do terreno, que é de aproximadamente 400 metros. Então, eu acho que realmente era o que eu precisava para fazer esse projeto. Carros passando em alta velocidade e você ter ali uma testada muito grande para que a pessoa conseguisse ver, assimilar aquilo ali e ainda dar tempo ainda de acessar aquele lugar. Então, é uma edificação toda feita, estruturada em madeira, que tem aproximadamente 2.500 metros. Né? Fica próximo realmente ao Rio Pará, né? Que deu o nome a esse complexo de edifícios. Tem até ele aqui, né, do lado, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse. E aqui fica o terreno, com uma testada realmente muito avantajada. O terreno é praticamente plano, onde ele foi, onde a construção então foi alocada. É claro que já, né, foi feito um corte, né, é um corte que já existia antes mesmo do proprietário atual fazer a aquisição do terreno, e a gente fez aí todo o processo de terraplanagem para que, né, para que ele ficasse ainda com uma topografia, né, que viesse a ajudar aí na construção. O programa de necessidades, então, que é muito importante nesse caso aí, né, todos vocês sabem disso, né, quando o proprietário, então, me convidou para fazer esse projeto, ele tinha em mente o que ele precisava. Isso daí eu acho que ajuda muito. Já tinha, inclusive, o nome, que era Vila Pará. Então, isso tudo me norteou também para que eu pegasse e assimilasse a essas vilas europeias, do Vila, né? E aí realmente o Pará, que é de toda aquela região ali, né, do Vila Pará,
E aí, o que o proprietário passou realmente foi levado muito em consideração. E de forma muito enfática, da mesma forma que ele, né, que ele pedia, porque olha, eu quero um restaurante, eu quero um espaço para que os ônibus parem, eu quero um espaço com sanitários que sejam realmente, né, acolhedores e sanitários que façam com que as pessoas que vão visitar esse lugar se sintam bem. Não quero nada daqueles tipos assim, o banheirinho ali no cantinho, mas que fosse algo realmente de referência, até porque nós sabemos quando estamos viajando e muitos proprietários e arquitetos não colocam isso daí como prioridade, talvez, mas é um espaço ali onde a pessoa consegue, então, recarregar suas energias para que, então, consiga depois fazer outras atividades, como, por exemplo, né, alimentação e compras, e, enfim, o que for necessário fazer. Então, além do restaurante, né, que contempla uma churrascaria, uma lanchonete, todo o apoio técnico, escritórios e uma cozinha que é toda industrial, tem essa plataforma para os ônibus, e nessa plataforma para os ônibus, onde vai acontecer o embarque e o desembarque das pessoas, tem também lojas, tem um espaço ali para, né, para os motoristas ficarem, né, durante o tempo que o ônibus estiver parado. E aí também tem esses sanitários com todas as dimensões e com, assim, com quantidades compatíveis mesmo com a quantidade de pessoas que vão estar passando por esse espaço. E também tem uma capela. Uma das premissas era que todos, sem nenhuma exceção, todos os espaços fossem acessíveis, completamente acessíveis, e que fosse uma acessibilidade que chamasse a atenção, que não fosse aquela rampa que fique lá longe, que fosse aquela rampa que, por exemplo, seja uma coisa secundária. Não, nós queríamos mesmo que fosse uma acessibilidade onde as pessoas percorreriam esses espaços, não só por serem acessíveis, mas que fosse um caminho realmente agradável. Eu acho que isso nós conseguimos em diversas etapas do projeto. Né? E usar, isso daí foi uma coisa muito enfática do proprietário desde a primeira conversa, que era usar a madeira em toda a estrutura. Ele queria um espaço, ele queria, na verdade, vários espaços, e que todos eles contemplassem a estrutura de madeira. E a madeira roliça de eucalipto, né, reflorestada, é claro, e aí nós utilizamos essa madeira tratada durante todo o processo. Nós temos aqui, então, eu tirei fotos mesmo, tenho guardado aqui em papéis grandes, esses primeiros estudos, então vocês conseguem ver na parte superior aqui do desenho, né, aquele terreno, um terreno que ele tem um formato retangular, e ele tem uma testada muito grande, como vocês viram, e aí a primeira coisa que começou a me nortear realmente foi uma linha horizontal, que a partir dessa linha horizontal, que no meu caso eu utilizei para ser toda a circulação, eu queria que esse fosse o passo inicial, e a partir dali as pessoas circulassem de um lado para o outro, e aí esses espaços, desde a plataforma, a capela, restaurantes, sanitários, ficassem então ao longo desse caminho, né? A partir, então, da topografia do terreno lá, eu preferi que isso ficasse um pouco acima, principalmente em função dos carros e dos ônibus que seriam estacionados. Então, do jeito que esses carros e ônibus não tampassem a visão das pessoas que estivessem ali circulando, né, por essa circulação e nos lugares ali, a plataforma, a capela, que tudo ali fosse visto pelo asfalto ou pela rodovia, e que também da rodovia a gente vê essas pessoas lá. Então, isso daí foi foi uma das premissas mesmo que eu utilizei. Depois, isso é muito importante numa edificação de madeira, e aí vindo para uma parte muito técnica, pessoal, é muito importante que quando vocês forem projetar uma edificação em madeira, que vocês sigam duas coisas com muito cuidado. A primeira que é o ritmo e a segunda que é a simetria. Quando vocês conseguem desenvolver um projeto, né, com ritmo e simetria, utilizando esses... enfim, quando vocês começam a utilizar materiais que são pré-feitos ou que são pré-moldados ou pré-elaborados fora do canteiro de obra, quando vocês utilizam, então, né, uma grelha e que vocês conseguem, por exemplo, colocar todos os apoios distanciados a uma distância uniforme, seja no sentido longitudinal, seja no transversal, isso é muito importante.
desde a fase de projeto, aí para os futuros arquitetos, até a fase de execução, aí para os futuros engenheiros, porque a gente consegue padronizar peças, a gente consegue padronizar a forma com que tudo isso aí vai ser montado na obra. Então, fazer essa modulação é extremamente importante. E essa modulação, quando a gente consegue fazer ela com ritmo e com simetria, é muito importante. Então, vocês vão reparar que todos os módulos que eu desenvolvi seguem isso. E aqui, desde o início, foi uma das primeiras coisas que eu comecei a pensar a partir dessa linha reta, era então esse ritmo e essa simetria, tanto que está vendo uma grelha com simetria e ritmo, né? Vocês podem pegar aí todas as obras, praticamente todas, eu acho que eu nem conheço alguma que não seja, né? Que sempre tem esse ritmo e essa simetria. Então nós utilizamos aqui espaços de aproximadamente 6 em 6 metros, né? No sentido X, então, né? No sentido horizontal, e no sentido vertical mais ou menos 4,5 metros, na maioria das partes. E foi feito, então, esse trabalho então, de ritmo e simetria. E aí, no caso da arquitetura, vocês conseguem resolver muita coisa do programa de necessidade já nesses espaços que são pré-determinados. No caso da engenharia, que depois ela entra ali, fazendo com que tudo isso fique em pé, né, muito mais ainda, quando vocês sabem disso, né, vocês estudam cálculos e tudo, quando a gente consegue ter esse ritmo e essa simetria, o quanto o cálculo fica mais eficiente, né, o quanto o cliente, no caso, o proprietário, né, e talvez seja quem mais saia ganhando, porque realmente a gente consegue economizar muito para ele. Do lado aqui, então, né, ainda nem sabia os espaços, reparem bem, estudantes aí de arquitetura, né, eu só sabia que eu queria que essas edificações ficassem a partir, então, de uma linha horizontal, com ritmo e simetria com relação aos apoios. Nem sabia ainda quais que seriam esses espaços. Né? Depois eu fui pesquisar, ver quais que eram as bitolas de madeira que o proprietário tinha comprado ou que estava pensando em comprar na época, quanto que isso daí conseguia vencer de vão. Foi um estudo que foi sendo feito, mas uma coisa eu sabia, que precisava ter então essa grelha. E a partir daí, é aquilo que eu comentei com vocês, eu queria, tá vendo, umas pessoinhas aqui, eu queria que a edificação ficasse mais alta, mas que não ficasse tão alta, né? Ficasse do jeito que não fosse mais alto do que uma pessoa. Eu queria que também tivesse essa ligação aí de quem tivesse nessa parte onde os carros estacionassem, tudo, com quem tivesse passando ali nessa... Né? Eu não queria fazer uma divisão de níveis muito, né, muito acentuada. Para que realmente, olha só, que interessante nos desenhos, as pessoas aqui conseguissem ter uma visão de tudo que estivesse acontecendo, dependendo do que tivesse estacionado aqui. E a partir daí eu começo a fazer desenhos de cobertura, sempre seguindo aquela estética que eu queria, né, das madeiras. Reparem, olha só aqui, gente, como que tá então essas madeiras em hora horizontal, hora vertical, hora diagonal, sempre fazendo esses apoios do telhado, mas sempre de forma muito aparente, sempre tendo como relação então aquele estilo enxaimel. Né? Não é enxaimel isso daqui, em momento algum houve a intenção de fazer um falso histórico, uma repetição, longe disso, eu repito, mas que tivesse então essa ligação, pelo menos visual, disso daqui que está acontecendo e tem um sentido, ter uma história. A partir daí, contraventamentos também, já pensando numa estrutura que seria muito alta, e a intenção era realmente que fosse muito alta. Eu repito, né, não é uma rua que tem 4 metros aí de largura, toda ladrilhada, que os carros passam a 30 por hora. É uma rodovia onde os carros passam a 110, 120, o proprietário talvez a 160 ou um pouco mais. Então, assim, precisava mostrar para que as pessoas que passem nesse lugar aqui vissem isso. Então, a primeira coisa que eu comecei a delimitar foi a altura também. Né? Como eu tinha, a partir do programa que o proprietário passou, eu precisava de áreas muito grandes, então eu queria volumes também muito avantajados. Então, a parte mais alta lá tem 13 metros e alguma coisa, se não me engano. E aí eu comecei depois, a partir de estudos, né, dessas construções medievais lá da Europa, mesmo, a entender como que esses telhados eram então feitos, inclinações dele, e aí eu comecei a entender que muitos deles não tinham inclinação, por exemplo, né, de 45%, 50%, porque não eram lugares que nevava com frequência, não eram lugares que tinham essa necessidade, então que tinham realmente esses telhados um pouco menos inclinados, mas esse um pouco menos inclinado ainda era muito em relação ao que a gente utiliza aqui no Brasil. Então, como fazer essa média? Eu comecei a fazer então essas porcentagens do que eu queria
de telhado maior, menor, sempre fazendo, né, sempre tendo essa preocupação, colocando esse estilo, mas nunca perdendo também a essência do que eu queria de estrutura, que era o poste viga. Então a gente consegue ver isso tudo aqui também. E aqui nessa parte de baixo aqui eu consigo colocar, olha só, rampas. Vejam que tem rampas aqui, rampas e uma escada bem monumental que eu queria. Eu queria a escada, que você chega mesmo chegando nesse espaço aí. E aí, pensando muito também nessas igrejas, né, mais europeias também, de como que o adro dela tinha essas escadarias que serviam também para as pessoas sentarem, apreciar a paisagem, essa coisa toda. É muito repetido também na arquitetura colonial portuguesa aqui no Brasil. A gente tem essas escadas, né, às vezes muito avantajadas mesmo para chegar nas igrejas. Então, eu queria fazer também essa assimilação quanto a isso. Mas voltado mesmo para essas vilas europeias, que realmente é o que está norteando o projeto. Aqui tem uns outros croquis que eu achei também, esse do lado esquerdo, que é a capela. Desde o início eu queria que fosse uma capela toda aberta, né? Ela ainda não está sendo construída, espero que não demore a construção dela, mas que seja uma capela toda aberta. Então a única coisa que eu queria aqui mesmo era que ela tivesse apenas os apoios, tanto horizontais, verticais e diagonais, e que tivesse, claro, um campanário com um sino, porque aí sim remete à nossa mineridade. Eu acho que não dá para fugir disso. Em diversos momentos nós não fugimos, né? Da mesma forma que do lado aqui nós temos a plataforma dos ônibus, que foi muito inspirada nas nossas estações mesmo, das cidades históricas, né? Sempre levando, nunca fugindo desse estilo também que eu queria do Enxaimel, não fugindo do sistema poste-viga, mas trabalhando, por exemplo, com essas escoras, com essas mãos francesas aí, né? E dando um espaço maior para que os ônibus chegassem sem nenhum problema. Enfim, essa era uma dos principais objetivos. E aí sempre já, pessoal, alunos da arquitetura aí, olha como que ainda não tem nada muito definido. Reparem só, né, às vezes a gente tem aquela preocupação de começar um projeto, um ateliê, um TFG2, como tem muitos alunos aqui que já vão começar o TFG2, né, já querendo às vezes desenhar, já começar a colocar ali tudo ali do jeito certo. A gente precisa ter um objetivo, saber onde que a gente quer chegar. E aí sim, a partir daí, depois a gente começando a pesquisar e começando a ver o que vai dar certo, o que não vai. Mas quando a gente tem um sentido, onde é que nós queremos chegar, por mais que a gente desvie para um lugar ou para o outro, por mais que a gente encontre problemas, a gente tende a chegar nesse lugar. Então vocês veem que eu começo a calcular aí que eu nem sabia direito. Eu lembro que eu liguei para o proprietário e perguntei para ele qual que era a altura dos ônibus. E aí você pode perguntar, né, vocês da arquitetura podem perguntar assim, nossa, mas é muito mais fácil perguntar para o Google, altura de ônibus. Então, mas eu queria que ele participasse desse negócio, porque ele tem uma experiência muito maior com relação a isso. Talvez ônibus que carregassem bagageiros no teto, ônibus que tivesse uma coisa. E aí eu lembro dele falar comigo, um ônibus que tem, sei lá, 4 metros, 4,5 metros, mas deixa um espaço a mais. Não coloca isso pertinho, não, coloca um espaço a mais. E aí depois eu comecei a ver fazendo alguns estudos de rodoviário e tudo, que algumas eram muito próximas, o ônibus passa realmente rente, né? Algumas rodoviárias que utilizam às vezes concreto armado e tudo, estacionamento para ônibus, que passa ali pertinho, e era uma coisa que o proprietário não queria, né? Ele já trabalha com isso há muito tempo, tem uma experiência muito grande sobre esse tipo de processo aí com relação aos ônibus, e ele entende, nesse caso aí, né, muito mais do que as nossas pesquisas que nós fazemos. Bom, vamos mais um pouco adiante. Aqui já tem fotos, eu acho que agora vocês começam a entender bem essa parte da arquitetura e da engenharia ligadas, né, no caso aí, para a elaboração de um projeto. Temos aqui, então, uma foto chapada, uma por cima, uma vista superior, e na parte de baixo aqui da tela, vocês estão vendo aí uma vista da frente mesmo, né, desde a rodovia. Então, da esquerda para a direita, né, vocês conseguem ver, e aí essas linhas sempre mostrando o que é cada módulo, e essa linha horizontal, a única que nós temos, né, que é a circulação. Lembra da circulação que eu falei com vocês, que era a linha base, aquela que a partir dali tudo começava então a se desenvolver? Então foi isso que eu comecei a fazer, a partir daqui começando a colocar, né, cada edificação no seu lugar. Do lado esquerdo, então, nós temos a plataforma para os ônibus,
ó, vejam que ela fica ali, né, naquele espaço. Depois temos aqui, e vejam que desde, eu vou até voltar aqui para vocês verem, né, olha aqui, pedra, 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 estão vendo? Olha só. Mas que coisa essas pedras? Então, essas pedras não saíam de lá. A gente tinha certeza que elas não saíam. Então, elas faziam parte do projeto. Faziam tanto parte do projeto que eu não podia esquecer delas. E olha que eu comecei a fazer grelhas mais adensadas, e aqui a natureza não adianta, né, querer brigar muito com ela. E aqui elas estão, elas, pedra e pedra. Tá vendo quando a gente coloca, pessoal, lá no ateliê, um terreno e coloca árvores, e a gente fala assim, não tira as árvores. Ah, por que não pode tirar árvore? Então, porque alguma vez na vida vocês vão achar um terreno que vai ter pedras que não vão querer sair de lá. E aí essas pedras vão fazer parte da arquitetura. Tanto que vocês estão vendo ela aqui, a capela, em todo um jardim ficou em volta dela, fazendo realmente essa divisão então desse espaço, onde é, né, quase que uma rodoviária mesmo, onde os ônibus vão parar ali, uma grande quantidade de ônibus que param, né, e fazendo essa divisão com o restante aqui né, das edificações. Em seguida, nós temos os sanitários. Vejam que não são aqueles sanitários ali que a gente encontra na maioria das vezes, que fica no cantinho. Onde que é o banheiro, senhor? Ah, fica lá no fundo da esquerda. Não é lá no fundo da esquerda, eles ficam realmente num lugar estratégico. Olha só que eles têm como aqui quase que eles tomam quase que o centro mesmo do projeto. Nossa, mas aí você usa todo um programa de necessidades, esse coloca os banheiros no coração do projeto. O banheiro no coração do projeto. Sabiam que muitas pessoas, e isso o próprio proprietário me contou, que muitas pessoas param nos lugares, e nós também, quando estamos viajando, em função dos banheiros. Então, por que o banheiro tem que ficar lá no fundo, à direita? Não, ele tem que ficar aqui. E foi dessa forma, dando a mesma importância para ele, talvez até mais do que para as outras edificações. Então, plataforma, a capela, toda a estrutura, apenas estrutura, depois a parte dos sanitários, né? E aqui sim, aí talvez o modo que né, o que norteou, que foi a razão de todo esse complexo, né, a edificação mestre daqui, que é o restaurante, onde abriu churrascaria, lanchonete, uma cozinha imensa, toda uma área de apoio, escritório, tudo fica nesse lugar aqui. E vejam que realmente nós temos aquela sequência de quase que uma vila mesmo, europeia, com esses telhados, a gente percorre, e sabe quando vocês estão, e não precisa ir em vilas europeias, podem ir quando a gente vai em Ouro Preto, não é assim? Aquelas casas todas uma do lado da outra, e a gente começa então a andar, uma hora olha outra olha outra, sempre nessa, né, de percorrer, de passear. Essa era uma das intenções arquitetônicas do projeto. Você passeasse, então, né, por esse espaço. E aí, quando a gente começa a ter outras fotos, acho que deve ter mudado aí sim, essa daqui é uma vista frontal, então, do restaurante. Então, vejam aquilo que eu comentei com vocês, pessoal, né, da acessibilidade. Não é a rampa que fica lá longe e que o cadeirante tem que ir lá longe. A rampa faz parte diretamente da arquitetura. Da mesma forma que nós temos ângulos, né, ascendentes dos telhados, nós também temos esses ângulos que fazem, então, lembram lá da simetria e do ritmo? O que vocês estão vendo aí é isso, é simetria e ritmo. Né? Olha, vocês têm aí rampas que vão para um lado e para o outro, e aquela escada monumental que eu comentei com vocês. Eu não sabia ainda, né, aquilo lá são desenhos verdadeiros, quando eu comecei, eu não sabia como que isso ia ficar. Eu tinha em mente o que eu queria, mas isso daqui vai norteando tudo aquilo que eu estava, né? Aliás, isso daqui é o resultado de tudo aquilo que eu estava norteando lá no início. Então, vocês conseguem ver aí, em outras fotos principalmente, toda essa semelhança, né, e né, quando a gente começa então a fazer essa ligação com essas vilas europeias, que é o que dá nome a esse espaço, então essas cores, né, realmente que são coloridas, e essas cores um pouco mais quentes que chamam, essas cores que aconchegam, né, e toda a estrutura em madeira roliça, vocês estão vendo aí, depois tem fotos, né, mais próximas, e nunca perdendo aquela essência do sistema estrutural de porte viga, que é isso daí que fez com que tudo isso ficasse em pé. Né? Então, com relação aos materiais, eu acho que vale a pena ser falado. Então, nós temos aqui um revestimento de madeira, tudo em dormente, né? Foi feito, então, chegou-se então várias cargas de dormentes que foram então, né, serrados e feitos em forma de deck,
madeiras, rampas, a própria circulação, depois definiu que seria também dessa forma, toda a parte de estrutura em madeira roliça de eucalipto tratado, e essas partes coloridas aí, é que nas fotos vocês não vão ver elas coloridas ainda, né? Depois eu posso mostrar para vocês, pelo menos para os alunos que estão aí assistindo, né? São feitas então de ACM, são um material muito leve e que nos dá então essa referência, que é o que eu precisava. Eu queria que toda essa estrutura ficasse aparente e precisava que ela ficasse fechada, é lógico. Então uma estrutura bem leve, resistente, como é o alumínio composto, nós conseguimos colorir ele, ou seja, ele já vem nessa cor que nós pedimos, então não tem esse perigo de ficar desbotando nem nada do tipo, né? Inclusive porque isso daqui é uma fachada que é voltada para oeste, então que vai ter um sol da tarde. E toda essa parte da circulação nos ajuda aí com essa varanda, inspirada muito nas nossas varandas aí mineiras, das grandes fazendas e tudo mais. E aí, de todos os espaços do restaurante, de qualquer outro lugar, vocês conseguem ver esses jardins e essa parte aí da entrada mesmo das pessoas. Aqui uma outra foto, vocês conseguem ver agora os banheiros, né? Possivelmente vocês passarão lá daqui a um tempo e talvez vocês não vão ver que isso daqui é um banheiro, até vocês verem lá, né, realmente as plaquinhas e mostrando o que é. Olha só os banheiros, uma das edificações mais bonitas voltadas para ser sanitários. É claro que tem grande quantidade de mictórios, de vasos, realmente para acomodar o que se deseja. Aí vocês já conseguem ver todas as madeiras, uma modulação fantástica que foi feita aí, primeiro em projeto, depois na própria obra lá com os carpinteiros, né, da própria região, que fizeram um trabalho realmente dignos de serem fotografados e mostrados aí na academia mesmo, para vocês. Isso daí também tem fotos mostrando como que foi colocados, como que eles foram alinhados, travados, muito interessante. Também, nesse caso, utilizando o ACM, mas nesse caso apenas o ACM branco, né? Essa parte que é de tijolinhos são revestidos com tijolinhos, meus tijolos que foram feitos na própria região, sempre fazendo também tendo essa consciência do que a gente pudesse, ter da região a gente utilizar. E uma foto da capela com as benditas pedras que tem lá, olha só, então todo um espaço aí de jardins e tudo, a intenção realmente era essa, fazer um espaço que desse aí essa mesclagem, né, das edificações com o espaço aí todo, enfim, mais arborizado, e que a capela fosse vista, né, um espaço ali que tem até um sino, vocês estão vendo ele, um campanário, também feito todo com madeiras roliças, é uma capela simbólica, né, é uma capela simbólica, onde pode ocorrer, claro, celebrações e tudo, caso queiram, mas sempre apenas como simbologia mesmo, não é aquela capela tradicional que nós temos aí, né. Enfim, e aqui a plataforma dos ônibus. Então, vocês conseguem ver também da mesma forma aquela acessibilidade, a rampa, né, nesse caso aí, aquelas mãos francesas que eu tinha comentado lá no início, que eu nem sabia que realmente ficaria assim, mas depois, a partir das madeiras que nós tínhamos, que o proprietário falou que ia comprar, foi feito dessa forma aí, com as bitolas que ele falou, e sempre utilizando, então, nesse caso, as mãos francesas, porque a gente precisava de espaços livres. Não dava para eu colocar, por exemplo, os postes muito, né, nas extremidades, senão o ônibus poderia, né, se acidentar ali, ou até mesmo as pessoas, atrapalharia esse fluxo. Então, eles foram, então, colocados ali margeando a rampa e a escada, fazendo com que tivesse esse lateral aí de 2,5 metros, eu acho, se não me engano. E aí a gente consegue ver também aqui, olha, do lado direito, sobre esse pergolado, que é a cobertura, né, dessa circulação, vocês vão ver ela depois, com um vidro. Então tem um vidro aqui, depois, né, posteriormente foi colocado um forro de bambu abaixo desse vidro aqui, que ficou muito bonito, inclusive, que realmente eu acho que é um dos atrativos aí desse espaço. Voltando aqui, então, à parte da cobertura, né, que eu acho que é uma parte ela se destaca muito na edificação, pela sua altura, pelo seu tamanho, né, e pelas madeiras. Vocês vão ver depois nas fotos como que essas madeiras realmente se sobressaem. Novamente,
na parte ali do ACM, juntamente com as madeiras roliças. Desse lado aqui a mesma coisa, né, essas mesclagens com os tijolinhos, com o próprio vidro aí, né. Foi utilizado o vidro porque é um material liso, não precisava ter uma inclinação praticamente nenhuma, foi muito pequenininha para que a água realmente escorresse. A gente precisava de um material. E nesse caso, o proprietário optou pelo vidro, poderia ter sido policarbonato, mas, enfim, não quis economizar, não tem problema, né? Quis colocar vidro, enfim. E aqui algumas fotos da obra, que eu acho que aí sim começa a comprovar tudo isso que foi falado até então. Nessa primeira, uma foto da terraplanagem, um terreno, vejam que já havia um corte, depois esse corte foi, então, foi mais aprimorado, não tava, era um lugar que estava aí já há algumas décadas aí, com uma estrutura de um posto parado, e aí o proprietário, então, comprou esse espaço aí, e a gente resolveu fazer essa terraplanagem 1,5 metro, né, mais ou menos 1,60 m, acima do nível ali né, da rodovia. Nessa segunda foto a gente consegue ver o gabarito, então, olha lá, gente, pessoal da engenharia que gosta dessa parte de obra, né, e aí vocês conseguem ver perfeitamente, né, a perfuração aí dos tubulões, como que eles estão, então, nessa forma, né, em ritmo e simetria. Então, vocês conseguem ver eles todos alinhados, o pedreiro fica muito alegre, inclusive, o serviço rende. Então, tentem sempre trabalhar com essa forma que valorizem a obra, que ajuda no desenvolvimento do projeto e, principalmente, na execução. E olha como que fica uma obra organizada, gente. Olha só como que, apesar de ser uma obra de 2.500 metros quadrados, é uma obra muito limpa até então. Olha só como que está sendo esse canteiro de obra aí. Aqui nós já temos, então, nesse caso do lado esquerdo, né, o alinhamento de todos os postes ou dos pilares, como queiram, né, cada um no seu tamanho. Isso foi cortado antes, né, para que não tenha tanta dificuldade. Depois eles foram apenas aparados, né, então vocês conseguem ver aí já quase que a inclinação do telhado. Foi nesse momento que eu senti mais firmeza, porque o proprietário viu isso daí, desse tamanho todo, dessa altura toda, e não reclamou. Eu falei assim, eu estou no caminho certo, porque até então eu estava com medo de quando fizesse essa altura toda ele chiasse, então, mas ele viu ali, confiou, e enfim, e foi. Nessa segunda parte já tem o travamento desses pilares, né, com essas vigas. Então repare sempre naquele sistema, gente, de pilar e viga, quanto isso é importante. É o que eu tinha desde o início, e como que isso norteou até chegar no canteiro de obra. Aqui, nessas outras fotos, né, já tem a colocação, no caso das terças, já tem as pernas aí, né, do telhado, vocês já tiveram, né, aulas de telhado colonial comigo. Depois tem uma parte aí também das escoras, vocês estão vendo lá. E do lado direito aqui a colocação dos caibros de uma parte do telhado. Então, vocês começam a ver realmente que tudo aquilo lá que foi pensado nos desenhos, pessoal da arquitetura, que foi colocado depois nas imagens tridimensionais, realmente estão na obra. Né? Teve o engenheiro que calculou todas essas... aí foi parte dele, né? Não é assim, o arquiteto sonha e o engenheiro faz o sonho virar realidade. Então, a partir daí, de tudo isso, o engenheiro colocou isso daí. O proprietário também, com uma experiência muito grande que ele tem de obras, eu acho que ele teve um papel fundamental né, na execução desse empreendimento aí. Ele fica na obra o tempo todo lá, então ele também consegue ver isso daí de forma, né, mais nítida. Aqui agora já tem a colocação das telhas, então você já vê que já tem aí os caibros, já tem o ripamento, e aí depois foi a colocação das telhas, né? E aí sim, acho que aí é um momento de muita alegria para todo mundo, desde quem faz projeto até quem realmente está executando, né? Porque quando a gente começa realmente a fechar uma obra, você começa a ver ela ali, realmente como que ela vai ficar. E vocês conseguem ver também, gente, os encaixes. Olha só como que foi feito esses encaixes. Tá vendo a importância, né? Eu acho que isso daí é uma das coisas que norteia também essa nossa conversa, a importância de escolher um sistema estrutural que a gente consiga uma mão de obra que consegue executar. Não adianta nada você querer fazer aí, no meu caso, e eu cismar com o proprietário que eu queria uma edificação toda aqui em Chaimel, e onde que íamos conseguir mão de obra para isso? E se a gente não conseguisse fora e começasse a treinar, então, os construtores, então não. Então, tentar fazer essa conciliação desde a arquitetura com a engenharia também, é muito importante isso. A gente vê muito atrito entre arquiteto e engenheiro, justamente por isso, talvez de não pensar nessas coisas desde o início, né? Quer porque quer, e depois, na hora, o engenheiro, por algum motivo ou outro, explica
justifica, né, às vezes com toda a razão do mundo, de que, olha, isso é muito complicado, isso não dá, e aí a gente acha que é aquele cri-cri de um profissional com o outro, e não é. Então é muito importante para né, para todos nós da área de arquitetura e engenharia, ter essa noção do que realmente a gente quer e se é possível fazer aquilo ali funcionar. E no final das contas todo mundo sai ganhando. Então acho que a forma como foi feita esses encaixes aí é extremamente veio para comprovar isso daí. Duas fotos aqui, né, geral mesmo, mostrando ali essa, né, vocês conseguem ver que é uma altura muito avantajada mesmo, tem toda aí a parte de escoras, né, aqui já estava colocando ali os pilares daquela parte de circulação, né, uma outra foto ali também, do lado direito mostrando o restaurante, mostrando os banheiros e lá no fundo mostrando os últimos vestígios da construção antiga que existiu lá. Tá precisando desmanchar aquilo lá, inclusive. E aí, agora, outras fotos, agora com detalhes, né? Quando eu falo com vocês esses detalhes estruturais, enfim, do que a mão de obra é capaz de nos oferecer, olha só, isso daí ficou uma obra de arte. Né, eu acho tanto que depois teve outros profissionais lá que trabalharam, por exemplo, na fase de iluminação, de jardinagem, essas coisas do tipo, né, e uma das coisas que foram frisadas era isso, né, a gente queria que a profissional lá que está trabalhando com iluminação mostrasse esses encaixes, mostrasse então esse madeiramento. Isso daí é uma coisa que não deve ser escondida. Eu acho que quando a gente consegue fazer um projeto de arquitetura onde a estrutura, onde a engenharia ela é aflorada, ao invés de ser, então, ofuscada, que a gente vê muito isso, não tem problema, não faz dele, depois a gente tampa com gesso. Isso, né? Eu nas minhas aulas de arquitetura, vocês sabem disso, eu sou um pouco contra isso. Acho que a engenharia ela precisa ser mostrada. É isso que dá o valor, né, para aquilo ali. Então, nesse espaço aí, voltando ali às edificações em Chaimel, a estrutura está toda exposta. E é isso que a gente queria, e isso que foi feito. A gente tem encaixes ali, né, as ligações, então, com as cantoneiras metálicas, né, então a gente consegue ver isso daí, como que foi feito de forma primorosa. Uma outra foto aqui do lado direito, que é o pergolado, também com as madeiras roliças, né, muito parecido com as... desde as primeiras fotos tridimensionais, que a gente realmente queria que fosse dessa forma. Quando eu falo a gente, porque eu acho que eu e o proprietário, a gente teve uma ligação muito grande com relação à execução desse projeto. Não foi uma coisa que... Né, é claro que eu fiz e mostrei para ele, e aí ele realmente gostou, ele e a família gostaram muito desse projeto, mas a partir daí foram tendo várias adaptações, não somente de projeto, mas da forma de executar esse projeto. Por isso que eu sempre falo nós, porque acho que isso é muito importante. Nada que a gente impõe para alguém, acho que isso não funciona. Aqui tem uma outra foto do pergolado aí, e do lado direito mostra o que eu falei com vocês das rampas. Tá vendo o quanto essas rampas aí valorizam a arquitetura? Você vai subindo elas e você vai vendo tudo isso daí. É como se fosse realmente um passeio, né, num lugar muito inédito, né, até então. Para quem chegar aí a primeira vez, é algo que não se vê todo dia. E aí ter todo aquele aconchego que depois vai ter nesses espaços aí, né, com o ACM colorido, né, com a própria jardinagem, com tudo que estiver acontecendo ali, a parte de plantio também dessas palmeiras já foram feitas, espero que vivam todas, enfim. E aqui tem uma outra vista também, da parte, né, quando a gente acessa mesmo, lá, o que a gente vai ver. Então, acho que isso daí mostra, no caso da nossa conversa, que eu queria mostrar para vocês, acho que apresenta de forma muito nítida esse estilo, essa ligação, né, com o Eixaimel, também sempre com uma estrutura que nós temos um domínio muito grande dela, que é a Poste Viga, e sempre fazendo dessa ligação da arte, da técnica, da arquitetura, da engenharia, para que, no final das contas, todas as pessoas saem ganhando. A arquitetura, né, em madeira, como é o título dessa nossa conversa, a arquitetura em madeira, acho que ela precisa mudar. E ela vem sendo mudada ao longo dos anos, mas depende muito de nós, arquitetos e engenheiros, principalmente, de propor algo que
que saia um pouco da estrada, que fuja da curva, que não é aquela segunda casa dos Três Porquinhos, que não é a ordenha que tem lá na roça, perto de onde que eu vou todo final de semana, algo que realmente fuja. E aí eu acho que o caminho é esse, nós estamos na academia, nós estamos na escola para isso, né? Essas pesquisas que a gente faz, esses conhecimentos que nós temos, a todo momento é para isso. Né, para que a gente tenha, então, uma coletânea, para que a gente tenha um bom vocabulário arquitetônico e também da parte de engenharia, para que a gente consiga propor alguma coisa que realmente, né, seja legal, que tenha um diferencial. E aí, eu gosto muito de mostrar esse projeto, poderia ter mostrado outros, mas esse especificamente, por causa dessa utilização de um material que ele é utilizado de uma forma muito convencional, e nesse caso aqui, acho que ele foi levado a, né, fez o engenheiro pensar demais, fez ele ter, mudar de ideias várias vezes, testar vários conhecimentos dele para que isso ficasse dessa forma. É o texto da madeira, é o vão que precisava colocar uma escora no meio, era um tirante que precisava colocar num outro espaço que a gente não tinha previsto. Então, tudo isso daí é o que valoriza a arquitetura e a engenharia. Bom, e aí o que eu queria falar com vocês nessa primeira parte, deixa eu ver como que a gente está de tempo, exatamente, né, 1 hora, né, eu não sei como vocês estão de tempo aí e tudo, mas eu acho que o recado que eu queria passar para vocês, apesar dos pesares aí no início, né, peço perdão novamente, mas espero ter contribuído muito aí com vocês aí nessa parte das edificações em madeira. E aí, se vocês tiverem dúvidas e tudo mais, a gente pode conversar agora, estou à disposição de vocês, caso possa, a Carla vai nos falar isso também, mas também, caso não, né, tem aí 2 contatos, tanto pelo Instagram, que tem um monte de foto de lá, e de outras obras também, e também pelo e-mail, vocês sabem que podem contar sempre. E é isso. Obrigado, pessoal. Estão todos aí? Não dormiram comigo falando? Como é que estão? Eu tô aqui. Que bom. Tô aqui, professor. Cheguei um pouquinho atrasado, mas tô aqui. Muito bom, Que bom. Que bom. Parabéns, Diogo. E aí, o que acharam da edificação em madeira, então? Eu já te falei que eu amo, né? Sou suspeita. Achei Eu bacana. também acho muito interessante. A minha vontade mesmo é de, mais pra frente, começar a pesquisar para poder ver se eu consigo fazer um trabalho de TCC, alguma coisa assim, do tipo para poder apresentar na minha formação de curso. Legal. Conte Gostei comigo muito. aí, se precisar e ver se eu consigo ajudar. Pode contar sim, vocês sabem disso. Eu Tá já certo. vou descobrir onde é que é esse lugar e uma hora, um sabadão que estiver funcionando, fora a quarentena, eu vou lá conhecer. Será um prazer, né? Me manda uma mensagem, me liga, se eu puder. Né? Quem sabe a gente rolar uma visita lá, eu acho que isso é muito importante, né? Que vocês puderem. A turma da arquitetura vai fazer uma visita. Faria agora, nesse semestre, nós tivemos esses probleminhas, vocês já sabem, né? Então, quem sabe agora no próximo a gente consegue fazer isso. Mas eu adoraria também levar vocês da engenharia para ver lá. Vale muito a pena. Gostei, Diogo. Bacana. Eu acho que não sei se eu perdi, eu acho que eu perdi essa fala, mas eu acho que foi isso que eu entendi. Fez a terraplenagem para você fazer o projeto, mas você fez tipo um taludezinho para ela poder ficar mais alta do que a rodovia. É isso mesmo que eu entendi? Exatamente. E a terraplenagem foi feita realmente nessa altura, que fica mais ou menos 1,60 m do nível da rodovia. Justamente porque eu queria que ela ficasse mais alta, não queria que ela ficasse no nível, igual a gente vê aí de forma, né, mais convencional. A gente vê muito isso, mais padrão. Aí foi bastante interessante, porque aí, né, fica um pouco mais alta, chama mais atenção, verdade. E as pessoas conseguem ter essa visão aí sem nenhum impedimento. Ficou bacana mesmo. Parabéns, Diogo. Professor, eu assim, agora assistindo e vendo com os mais detalhes o que o senhor fez, assim, já te parabenizo imensamente pelo projeto. Eu vi claro que não cada um é cada um, mas eu voltando do Espírito Santo, eu vi uma construção parecida, também em madeira, só que eu achei assim completamente desproporcional. Por quê? Eles fizeram o posto de combustível na frente, no nível da rodovia, e fizeram o restaurante atrás do posto de combustível. Muito bonito o posto também. Só que, para quem está chegando, vem pela rodovia, entra primeiro no posto, quase que não se vê o restaurante, se vê a lanchonete.
Eu achei assim, eu falei, não, mas que é isso? Tinha que jogar o restaurante para frente e o posto para o fundo. E eles fizeram exatamente o contrário. Eu acho que precisa. É um projeto que não dá para fazer da noite para o dia, não dá para fazer em forma de puxadinho, né? É isso aí que eu converso muito com vocês. Eu acho que, né, as construções elas não precisam ser feitas do começo ao fim, vocês sabem disso, mas elas precisam ser planejadas, né, do começo ao fim, mesmo que a pessoa leve aí muito tempo para construir aquilo, mas que não tenha essas características de puxadinho. Eu acho que isso daí talvez. E assim, a gente precisa mesmo ficar regrando os proprietários em diversos momentos, porque essas modificações, essas alterações, elas acontecem a todo momento. E isso é muito importante, né? Quando a gente tem essas alterações, é sinal de que o proprietário, de que as pessoas que vão utilizar aquilo ali, estão entendendo do que está sendo feito. Né? Foi o que eu comentei, quando eu vi o proprietário, né, quando ele viu a altura e ele não chiou, eu falei assim, olha, que bom, ele viu que vai ficar daquela altura e não falou nada, então estou no caminho certo, ele não vai aborrecer com isso. Mas pode ser que ele aborrecesse, ele quisesse diminuir, e aí eu teria que explicar para ele, olha, não dá, porque vai ficar desproporcional, vai ficar mais ou menos isso aí que você está falando. Então precisa ter toda essa conversa aí também né, de não deixar fazer o que quer, mas também de ser maleável muitas das vezes e a gente adaptar algumas coisas, isso é importante, né? É que se fosse levar em consideração também relação, claro que eu estou falando um pouco, talvez leigamente, mas se fosse simplesmente reduzir a altura, pé direito da construção, não ia basicamente alterar em nada, só ia trocar trocar não, desculpa, cortar lá nos postes ou nas vigas, mas e a obra não ficaria tão imponente como ela ficou, né? Porque tem toda uma proporção, né? Quando a gente começa a fazer esses estudos, né, estudos mesmo de proporção, tem que ter área e tem que ter volume que sejam coerentes. Não dá para fazer uma coisa muito achatada ou algo muito. Porque senão os espaços vão começar a ter sentidos que não agradam. Talvez um espaço que tem ali realmente uma área muito boa, mas ele vai dar ali uma sensação de enclausuramento, por exemplo, se for um lugar muito baixo, né? Enfim, então não é legal isso. É preciso que tenha esses estudos. Isso não acontece da noite para o dia, como eu falei. E o mais importante, gente, pessoal, né, mesmo que trabalha com criação, né, de projetos, eu acho que talvez seja um dos maiores problemas que nós temos, seja esse, né, de querer pegar algo que já existe, por exemplo, e fazer uma repetição daquilo ali. Eu gostei daquilo e faço desse jeito. Né? Eu lembro que eu fui, nesse caso específico, que é o que nós estamos conversando, eu fui com o proprietário num lugar aí, em Minas também, para ele me mostrar o que ele queria. E aí ele me mostrava tudo como eu acho que na cabeça dele eu ia fazer um negócio igual, não sei, eu imagino. E aí eu ficava, beleza, anotava as coisas, mas é claro que eu ia propor algo diferente. E é claro que, no meu caso, né, eu acho que de quem vai propor algo assim, deveria propor algo que fosse melhorado. Então a gente pegava os pontos positivos, né, e realmente melhorava aquilo ali. E o que era negativo, o que ele falava, isso aqui não funciona, não, tenta melhorar, eu nem colocava no papel. Porque não tem jeito de fazer, por exemplo, um Chevette virar Mercedes. Tem coisas que não dá para ser feito. Então, se tem desse jeito e não está bom, então para que fazer e melhorar isso? Né? Vamos fazer de forma diferente. Então, eu acho que por isso que o resultado, né, eu acho que está sendo um bom resultado aí. Né? Espero que vocês vejam ele aí depois, né, pronto, e aí vão lá também, a gente pode fazer outras visitas, eu acho que é importante. Não é uma construção, isso aí eu acho que justamente pelo material que foi utilizado, não é uma construção muito convencional, a gente não vê ela aí a cada quilômetro de rodovia ou em cada esquina, né, talvez pelas proporções também, eu acho que isso que vale a pena ser feito. E como eu falei, foi algo estudado desde a parte de arquitetura e da parte de engenharia, então não teve nada que não foi, né, que não foi pensado, que não foi estudado, que não foi calculado. Eu acho que por isso, senão eu jamais traria isso para vocês, eu jamais levaria isso aí para a sala de aula ou para uma conversa como essa nossa aqui, né, que a intenção realmente é somar conhecimento. Então, eu acho que isso é dessa forma. Ô, Diogo, sobre o material, tem algum tempo de vida útil? Sim, nós temos aí né, uma visão muito errônea da madeira, de que ela, por exemplo, é um material que não é tão durável. Né? Isso e tem uma explicação assim, que é muito cultural também. Né? Quando a gente pega aí,
Nós ainda temos no nosso país, o maior sonho das pessoas que é ter, por exemplo, a casa própria. O maior sonho, né, da maioria das pessoas é ter uma casa. Né? Tanto que isso daí acontece de forma muito frequente, né, por exemplo, da pessoa trabalhar quase a vida inteira para construir a sua casa. Então, trabalha 20, 30 anos para poder ter a sua casa. E aí, na hora de escolher o material para se fazer essa casa, aí eu acho que se lembra muito da historinha dos 3 porquinhos também. Não sei, a casa de madeira não é muito confiável, não. Sei lá, o lobo mal sopra e ela voa. Então, acho que é melhor eu pegar realmente essa de pedra aqui, essa de concreto. Né? Aí se você começa a ver isso daí de forma muito nítida. Você bate num pilar de madeira, aí ele meio que treme. Aí você bate no de concreto, a sua mão dói muito. Então você fala, não, eu quero isso daqui, porque isso daqui é um material que, olha, até porque é feito de uma forma que eu estou vendo, eu estou construindo, eu estou fazendo ele em loco na maioria das vezes. Então eu pego os agregados, desde os médios e grandes, e eu fabrico esse pilar. Então eu acho que é meio que uma cultura de que, olha, tem uma visão de que o concreto, de que outros materiais, por serem mais robustos, são mais resistentes. Mas se a gente for olhar mesmo, né, no caso de uma reposição de uma peça, né, seja ela de concreto, de aço, de madeira, no caso da madeira talvez seja uma das mais tranquilas. Né? Se a gente precisar trocar, por exemplo, uma viga, não dá para trocar uma viga de uma casa. Né? A complexidade para, então, refazer ou reestruturar uma viga de concreto é mais complicado do que você apenas colocar, por exemplo, escoras numa edificação dessa daí, é claro, com vocês aí, futuros engenheiros calculando e tudo mais, e fazer a troca daquelas peças. São todas peças modulares, sempre cortadas em dimensões, então vocês vão trocar essa peça. Então, e é muito interessante porque no caso da madeira, né, a gente tem um conceito, né, que eu utilizo muito, que é o conceito da bota e chapéu. Então, desde que você preserve o pé da madeira, que você preserve a ponta da madeira, é como nós também. Se a gente tiver que sair um dia aí, num dia chuvoso, se a gente tiver calçado e de chapéu, dificilmente a gente vai gripar, porque nós estamos preservando as nossas extremidades. Isso é muito importante também no caso da madeira. Né? Por isso que tem várias técnicas aí, né? Eles fazem talvez a madeira, né, pontiaguda, ou fazem um tratamento onde essas extremidades sejam realmente mais... Né, se tem um critério maior na preservação delas, e principalmente que as madeiras elas tenham ali um cuidado de não ficar totalmente expostas, né, principalmente com as pontas delas, né, em chuva e sol, principalmente isso. Desde que essas coisas não aconteçam, a forma de madeira tratada, como é o caso desse daí que nós utilizamos nessa obra, que tem uma... Vocês sabem que nós temos edificações aí na China, né, que elas têm mais de 3.000 anos e são de madeira. Então, eu não sei aí até quando que nós teremos, por exemplo, edificações com outros materiais que vão tanto assim. Então, é um material que tem, desde que ele seja, né, que tenha um cuidado maior com ele. E aí a gente também tem, gente, uma coisa que aí é muito de cultura, é o seguinte, olha, eu não vou colocar janela de madeira na minha casa, não, porque eu fiquei sabendo que meu vizinho colocou e ela já está descascando tudo. De 6 em 6 meses eu tenho que ficar passando verniz. Ah, não, eu vou colocar então de alumínio. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, assim, colocar janela de madeira, né, realmente ela vai pedir que você faça uma manutenção periódica nela, principalmente por causa da estética. Né, principalmente em função disso, né, para que ela não descasque, no caso, se for um verniz, se for, então, um stain ou um osmocolo, que você passa ali para que ela tenha um padrão de cor, mas isso é diferente de quando a gente utiliza em estruturas, por exemplo. Né? Se vocês pegarem aí as edificações coloniais que nós temos, a estrutura delas são de madeiras. Né? Fica um dia numa pousada lá em Tiradentes, em, sei lá, Ouro Preto, Diamantina, vocês vão ver que tem, então, esses pilares, então, os travamentos, tem madeira. Tá lá. Então, assim, acho que às vezes a gente começa a ter, né, comentários de formas, enfim, de formas genéricas para coisas que são completamente diferentes umas das outras. Gente, oi. Essa questão de você fazer um projeto com uma estrutura em madeira e tal, ela foi uma exigência do cliente ou você precisou convencer ele? Porque a gente sabe que construção em madeira ela é muito cultural, né?
A gente não muito cultural. madeira aqui. Então, nesse ele- caso, nesse caso específico, foi o proprietário. Ele já chegou ali no programa de necessidade falando que queria uma edificação toda, né, toda estruturada em madeira. Tanto que ele me levou em alguns lugares e os lugares que ele me levou realmente eram estruturas todas em madeira. Né, um pouco parecidas com essa daí, eu peguei a essência do que ele queria que fosse. Ele queria que fosse, que remetesse a um lugar mais rústico e tudo. Né? Acho que depois, no meio do caminho, ele refez essa ideia do rústico. Né? Eu acho que ficou mais sofisticado do que rústico, mas aí eu fui levando ele. Mas é muito isso. Foi Milena. Foi quem? Foi Milena ou não? Quem que me perguntou, eu. gente? Foi você. Então, mas é muito isso. Eu acho que o convencer as pessoas, o proprietário, é um pouco difícil no caso. Né? Alguns lugares, no caso que a gente está falando de madeira, são materiais muito óbvios. Né? Você consegue convencer de forma fácil, às vezes isso vem. Né? Regiões litorâneas, por exemplo, não dá muito para ficar fugindo muito disso. Né? Utilizar a madeira talvez seja um dos materiais ideais para aquele momento. Mas nesse caso aqui não, poderia ter sido de outros materiais. Uma coisa que era o telhado colonial, que eu acho que também já puxava um pouco para madeira, mas eu acho que vale. É aquele negócio que eu falo, eu acho que um bom projeto assim, depende muito, né, do lugar perfeito, do cliente perfeito, do orçamento que ajude que isso aí funcione. Né? Quando tudo isso daí se soma e que não é tão simples assim, isso daí acontece pouquíssimas vezes quando há também essa confiança do proprietário no arquiteto, acho que isso é muito importante. Às vezes a gente não tem muito essa consciência e da mesma coisa, não é assim que o ditado fala, que de médico e louco todo mundo tem um pouco, de arquiteto e engenheiro também, assim, todo proprietário dá uma de arquiteto e engenheiro. E tem uns que cismam realmente, que sabem muito dessas profissões. Então, eu acho que quando realmente investem e pagam um projeto, muito mais do que financeiramente falando, eu acho que precisa ter uma confiança, né? Olha, eu estou contratando essa pessoa, e aí sim que o proprietário é que se vire para lá em conhecer quem ele está contratando e saber quem é essa pessoa, para que ele tenha confiança. E aí, quando o arquiteto chega seja de uma casa, seja de algo maior, como é o caso desse complexo, né? Pode ser que ele não goste, e o não gostar não tem nada a ver em não confiar. Não gostar não é não confiar. Pode ser que, por exemplo, aqui o proprietário não gostasse de nada. Ele falou assim: olha, eu acho que ficou uma porcaria isso que você fez. Vamos tentar de novo? Né? Eu não gostei disso daí. Não ia criar atrito nenhum. Isso daí eu realmente sou muito. Eu sou muito tranquilo quanto a isso. Né? O que não dá é para não confiar, pode ser isso mesmo. Aí começa a obra, não, eu quero que isso aqui seja desse jeito aqui. Mas por quê? Não, porque eu acho que vai ficar melhor. Então, assim, ou quando você confie plenamente mesmo. Né? Isso não é tão fácil. Mas aí eu acho que parte muito também do caso parte muito do caso do profissional. Né? Aquilo que eu falo, às vezes você está, por exemplo, um problema, você chega no médico e fala assim, olha, sabe que remédio você me passou? Então, não vou tomar não, vou tomar chá de funcho, porque eu acho que é melhor chá de funcho. Então, aí depende do médico. Eu também acho. O médico fala assim, eu também acho. Toma um chá de funcho lá. Às vezes, ou não, ele fala assim, o negócio é o seguinte, se você veio aqui, você vai tomar isso daqui que eu tô te passando, ou senão você vai... Então, tem que ter muito talvez essa rigidez também por parte de quem está... Né? Porque, querendo ou não, gente, né, e vocês sabem disso, nós ficamos 5 anos na escola e nós somos profissionais que sabemos disso. Né? Então, assim, é claro que a experiência, é claro que tudo isso aí vai vindo aos poucos e a gente está todo momento aprendendo. Né? Eu já falei isso com vocês, a quantidade assim, que eu aprendo com vocês, eu acho que é inexplicável. Da mesma forma que a quantidade que eu aprendo com esse proprietário também, a cada vez que a gente sai, que ele me leva num lugar, coisa simples. Né? Às vezes não é nem coisa de obra, mas a gente está aprendendo o tempo todo. Com os pedreiros, que você fica lá na obra 5 minutos, então, às vezes, ele está fazendo uma forma ali de uma execução de alguma coisa, você nunca pensaria que podia ser daquela forma. Então, acho que essa troca de conhecimento também, isso tudo é muito válido. E aí, partindo do princípio de que nós também sabemos, né, o que nós estamos fazendo, é preciso ter essa hierarquia e é preciso também falar, olha, eu quero dessa forma, é dessa forma que eu projetei, então mesmo que precisar ter mudanças, serão mudanças feitas por mim, não por você, e essas coisas do tipo. Né, para que no final das contas tenha realmente um bom projeto. Mais alguém?
Gente. Eu, Diogo, tudo bem? Oi, Ramon. Tudo bem, professor? Tudo bem? Parabéns pelo trabalho aí, tá? Obrigado. Eu passei lá já em frente à sua obra, já olhei com detalhes lá e está ficando muito bom. Que bom. E a experiência aí para os alunos, né? Porque a nossa cultura, em determinados momentos, não valoriza o uso da madeira, mas tá aí as dicas todas para esses futuros arquitetos e engenheiros. Parabéns aí pela apresentação, tá? De parabéns e pela presença de tantos alunos aí convidados. Obrigado. Ramon, professor, né, de arquitetura na faculdade, foi meu professor, né, tenho uma admiração enorme por ele. Bom ouvir isso, Ramon, que bom mesmo. Hoje nós damos aula juntos, é um orgulho muito grande para mim isso. Eu fico muito orgulhoso em ver essas apresentações. Obrigado. Pessoal, mais alguém? Alguma dúvida? Querem falar mais um pouco? Não? Eu queria perguntar ao Ramon se o Diogo sempre falou bem assim. Muito boa palestra, viu, professor? Parabéns. Obrigado, Imagina. Vocês que me motivam. Acho que o Ramon não está mais, né? Ok. Ramon? Você ouviu a Milena, Ramon? Ela me perguntou ou foi para você? Deu uma falha. Não, para você. Perguntei para você, Ramon, que o Diogo sempre apresentou as coisas bem desse jeito. Muito bom. Aluno 100%. E professor também nas bancas que ele participou comigo. Sou suspeito de falar, mas... Isso aí. Valeu. Bom, pessoal, vamos encerrando então, né? Vocês já estão saciados aí com as nossas informações. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para vocês essa apresentação, os alunos, não tem, né, problema algum. Não tem nenhum dado lá de proprietário, não tem nada que é sigiloso, né? É extremamente acadêmico. Essa aula está sendo gravada também, né? Depois eu passo o link para vocês. E é isso então, né? Professor, deixa eu só perguntar para o senhor em relação à presença, porque eu cheguei um pouquinho atrasado, porque tinha a outra palestra sobre estruturas de metal, aí acabou que atrasou um pouquinho. E o senhor pior que juntou, né? Porque o senhor atrasou um pouquinho, eles atrasaram um pouquinho e acabou atrasando, foi tudo. Aí em questão da chamada, em questão tá tudo certinho? Sim, tá tudo certo. Eu já fiz aqui agora umas 2 vezes a gravação da chamada. Eu já passei lá para a coordenadora, para a Carla, e ela já vai fazer a computação dessas presenças. Beleza. Então. Obrigado, professor. Excelente palestra. Viu? Obrigado, gente. Valeu mesmo. Bom, pessoal, muito obrigado, então, pela presença de todos vocês até o final aí, presença maciça mesmo, muito obrigado. Eu espero mesmo ter contribuído e boa semana para vocês, o que precisarem, sabem como me encontrar aí, tá bom? Um abraço, fique com Deus. Tá bom, um abraço, professor. Obrigado, pessoal. Professor, boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite.